Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre processos de eletrização. Começando aqui pela eletrização por atrito, tudo bem? A eletrização por atrito envolve dois corpos ou mais aí, né? Aqui nós temos, para exemplificar, um tecido de algodão e um bastão de madeira, tá? Ao atritarmos dois corpos inicialmente neutros, lembrando que quando eu falo dois corpos inicialmente neutros, não significa que esses corpos não possuam cargas elétricas, na verdade eles possuem, mas em quantidades iguais. Isso foi demonstrado aqui no desenho, ó. Nós temos aí 6 prótons e 6 elétrons ali no tecido de algodão e a mesma quantidade no bastão de madeira. Estão dispostas igualmente nesses corpos. Okay? É lógico que isso é só uma ilustração, galera, a nível didático. São milhares de prótons e milhares de elétrons que constituem qualquer objeto, tudo bem? Bom, então, atritando, né, esfregando um objeto no outro, o bastão aí no tecido de algodão, o que nós vamos observar é a migração de alguns elétrons do tecido para o bastão. E isso aí é denominado de processo de eletrização por atrito. Ao fim do nosso processo, nós teremos os dois corpos eletrizados, tá? O bastão de madeira irá atrair para si uma quantidade de elétrons, lembrando que são os elétrons que se movimentam nesse processo, tudo bem? Bom, em módulo, essas cargas serão iguais, tá? Se eu tenho aqui como exemplo 4 cargas positivas em excesso no tecido, eu terei também 4 cargas em excesso no bastão, porém de sinais opostos. Sendo assim, vale salientar que, inicialmente, quando eu somava todas as cargas que eu tinha aqui positivas, tanto no tecido como no bastão, as cargas negativas presentes nesses dois corpos, eu tinha como resultado uma carga total igual a zero. E isso irá continuar a ser verdadeiro. Tá? A carga que eu tenho no início, a carga total que eu tenho no início, será sempre igual à carga total que eu terei no fim do processo. Tudo bem? Lógico que isso eu estou considerando que esses corpos estejam isolados. Galera, aqui nós temos ainda uma série triboelétrica. Como é que é, professor? Série triboelétrica. O que significa isso? Bom, aqui nós temos organizado por meio de uma tabela diversos materiais, e vocês podem conferir isso na internet, tá? Procura aí, pesquisa série triboelétrica, tabelas, e aí vocês vão encontrar diversas delas, onde os objetos mais eletronegativos estão aqui abaixo, tá? Enquanto os menos eletronegativos vão sendo dispostos na parte superior da nossa tabela. Bom, só para relembrar esse conceito, eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si, ou seja, um átomo, ao aproximar-se de outro, apresenta uma capacidade, uma força de interação com esse elétron, tá? E acaba atraindo esse elétron para si. Isso aí é muito presente nas ligações covalentes, né? Onde há um compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Então, galera, por exemplo, fica fácil, e isso aqui eu estou explicando porque é bem comum você se deparar com questões desse tipo. Você tem uma série triboelétrica e o camarada pergunta como ficarão eletrizados os corpos, por exemplo, a pele de coelho foi atritado com um ambar. Olha, a pele de coelho está aqui, tá, acima, ou seja, os corpos que estão acima irão terminar o processo carregados positivamente, enquanto os que estão aqui abaixo da tabela, como um ambar, tá, ficará eletrizado negativamente. Então fica fácil você determinar. Outro exemplo aqui. Eu pego uma peça de couro e vou atritar com um bastão de aço. Olha, o couro está aqui em cima, fica eletrizado positivamente. O aço que encontra-se aqui abaixo ficará eletrizado negativamente. E esse é o nosso processo aí, né, de eletrização por atrito. Tudo bem? Então vale salientar aqui uma forma de resumo. Bom, tem uma plaquinha aqui avisando, né? Corpos eletrizados com cargas de sinais opostos, ok? Repare que lá o tecido ficou positivamente carregado, enquanto o bastão ficou eletrizado negativamente, e também estão carregados com cargas iguais em módulo. Lembra que a palavra módulo significa quantidade, valor, tá? Então, se um ficou eletrizado aí com a carga de 1 coulomb, o outro também irá ficar eletrizado com carga de 1 coulomb.
A diferença é que um fica positivo e o outro fica negativo. O negativo representa o excesso de elétrons, positivo, excesso de prótons. Beleza? Bom, agora vamos aqui para o processo de eletrização, conhecido como eletrização por contato. Na eletrização por contato, nós temos aqui, né, ó, reparem, eu tenho uma mesa de material isolante, tudo bem? Lógico, se aqui estiver em contato com a Terra, já muda a história, muda a configuração como um todo. A primeira esfera aqui, ela está eletrizada negativamente, repare que ela possui um excesso de elétrons, enquanto aqui, ó, as outras duas esferas estão neutras. Tudo bem? Se nós mantivermos o contato dessas três esferas simultaneamente, o que acontece? Ora, parte dos elétrons que estão aqui na primeira esfera irá ser transferido para as outras. Por que transferidos? Lembre você que cargas de mesmos sinais, elas interagem através de uma força de repulsão. Então elas estão aqui, mas elas estão se empurrando mutuamente. Então irão ficar o mais afastado possível uma das outras. A partir do momento que você oferta uma posição ainda mais distante, essas cargas irão ocupá-la. Tudo bem? Então quando a gente mantém o contato aqui, principalmente essas esferas metálicas, né? Porque aqui você tem uma liberdade dos elétrons muito grande, esses elétrons serão transferidos. Tudo bem? Então vamos lá. As esferas, ao fim do processo, irá ficar carregadas, né? Olha, lembre que eu estou colocando aqui, ó, o contato, tá? Simultâneo. O contato tem que ser simultâneo para que as cargas... E outra, as esferas precisam ser idênticas. Entenda aí a palavra idêntica como constituída pelo mesmo material, tudo bem? E com as mesmas dimensões. Isso é o que eu estou considerando como esferas idênticas. Se essa for a situação que o problema nos traz, e geralmente é isso mesmo, tá? Principalmente aqui no nível médio, o que ocorrerá? Essa carga irá se dividir igualmente entre esses corpos. Bom, o que acontece aí? Novamente, a conservação da quantidade da carga elétrica, ela é válida. Tudo bem? Olha aqui, ó, a carga que eu tinha no início, né, o excesso da carga, porque se eu somar aqui, ó, vamos lá, um próton com elétron zero, um próton com elétron zero, entenderam? Então eu tenho um excesso aqui, ó, de 3 elétrons. Tá? Então essa é a minha carga líquida total. No momento em que eu realizo o contato, entenda, é só um contato, aqui basta apenas um toque, é diferente de atritar, é apenas um toque, tudo bem? Entrou em contato e aí eu já separo. O que ocorre? Eu terei a mesma quantidade de carga total. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 elétrons. O que mudou foi a disposição dessas cargas. Perfeito? Agora elas estão divididas entre os corpos. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, se eu tivesse 4 elétrons aqui, nessa primeira, e aí eu vou manter o contato apenas da primeira com a segunda esfera. Então, repare, esses 4 elétrons irão se dividir entre essas duas esferas. Então, ficaria 2 elétrons aqui na primeira esfera e 2 elétrons em excesso na segunda esfera. Aí eu posso pegar essa esfera aqui, esfera 2, e manter o contato dela com a esfera 3. Repare, agora ela tem um excesso de 2 elétrons e aqui eu tenho 0 de excesso, né? 0. Tá nula, tá neutra. Então serão esses 2 elétrons que serão compartilhados entre essas duas esferas. Tudo bem? E assim você cria várias situações diferentes, mas a ideia é a mesma. Tudo bem? Então aqui só para relembrar. As esferas eletrizadas com cargas de mesmos sinais, tá? Então as esferas ao fim do processo estarão eletrizadas com cargas de mesmos sinais. E cargas elétricas distribuídas igualmente para corpos idênticos. E o próximo processo de eletrização é o processo de eletrização por indução. Olha, induzir, né? Você pode buscar aí no dicionário o que significa induzir. Então vamos lá. No processo de eletrização por indução, o que ocorre é o seguinte, eu tenho uma esfera, tá? Corpo metálico aqui. Isso aqui é uma base isolante sobre uma mesa. E aí eu tenho o corpo indutor. Indutor é o que induz, leva a alguma ação,
No momento em que eu aproximo esse indutor da esfera, irá ocorrer a repulsão dos elétrons. Os elétrons que estão aqui presentes no bastão irão repelir os elétrons aqui da esfera. Então ocorre uma espécie de polarização aí, ó, tá? Eu tenho os elétrons afastados, porque entre esses elétrons e esses presentes na esfera existe uma interação de natureza repulsiva, enquanto os prótons serão atraídos aqui pelos elétrons, tudo bem? Então aí ocorre a polarização. O que eu preciso realizar para que ocorra essa eletrização por indução? Repare, eu não vou manter o contato do bastão com a esfera, não. É apenas aproximação. E aí eu ligo um fio terra. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de aterramento, é o que nós temos aí nas nossas casas. Você precisa enfiar uma haste metálica, geralmente de cobre, no solo, para que o excesso de cargas na rede da nossa casa seja direcionada para a Terra. A Terra atrai tudo isso, né? A Terra é um oceano de prótons e elétrons, então irá atrair as cargas em excesso. Bom, sendo assim, olha o que acontece. A presença desses prótons aqui nessa região, né, irá fazer com que os elétrons da Terra subam por meio de um material condutor. Nós temos aqui, ó, o cobre, os fios geralmente são feitos de cobre, né, excelente condutor, e aí, ó, eles irão subir. Bom, outra parte importante nesse processo, tá? Olha só o que está acontecendo aqui. Eu vou desligar o fio, tá? Eu vou cortar o fio antes de afastar o meu indutor, meu bastão aqui. Então a esfera irá ficar com excesso de elétrons. Só voltando aqui para a gente entender, olha, esses elétrons vão chegar até a esfera, né, vão formar pares aqui com esses prótons, irão sobrar esses 3 elétrons aqui em excesso. Então, o bastão não transferiu elétrons que possuía para a esfera. Esses elétrons vieram da Terra. Tá? Por isso a gente fala processo de indução. Não é um processo no qual o bastão compartilhou cargas elétricas com a esfera. Vamos lá. Na sequência, o que nós temos aqui? Ó? Bom, no processo de eletrização por indução, os corpos serão eletrizados com cargas de mesmos sinais. Tá? Para que ocorra a eletrização, o aterramento deve ser removido antes do afastamento do corpo indutor. Por que isso? Olha, se eu afastar aqui nesse momento, esses elétrons interagem com maior intensidade com os elétrons que estavam aqui e eles irão ser expulsos dessa esfera, irão se deslocar em direção à Terra. Então, fica aí a dica. É importante que esse fio seja rompido antes do afastamento do corpo indutor. Tá? Eu venho aqui com o alicate, né? Só para exemplificar. Vou romper esse fio. Tudo bem? E aí, ao romper esse fio, eu eliminei a possibilidade dos elétrons retornar para a Terra. É isso aí, galera. Esses são os processos de eletrização. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Nós vamos discutindo aí depois, durante o processo de resolução das listas de exercício. E até a próxima. Valeu!